Olá meus amigos, mais uma vez eu, professor Valdemir Santiago, mais um vídeo aí para o meu canal detalhando fatos históricos. Já se inscreva aí no meu canal, deixe seu like, deixe seu comentário e a partir de hoje, todo vídeo que eu gravar aí, se você deixar no comentário o seu nome e a cidade de onde você está assistindo, eu vou mandar um abraço aí para você e dar um alô pro pessoal da sua cidade aí, certo? Então vamos aqui, tem três cidades aqui. Walter Santiago, lá na cidade de Taravaí, tá ligado aí no meu vídeo, aí no meu canal. Um abração aí pro pessoal de Taravaí. Tem também o Zé Antônio, lá na cidade de Avaré. Aê, Zé Antônio, ligado aí, compartilhe o vídeo aí. E também na cidade de Pirapozinho, tem um pessoal ligado aí, o pessoal de Pirapozinho aí, manda o nome aí nos comentários aí, ok? Bem, o vídeo de hoje vai falar o seguinte: o crente comer carne de porco é pecado? Pode comer carne de porco? Esse é o assunto hoje aqui do nosso vídeo, ok? Então vamos lá? Bem, muita gente diz assim, professor, é pecado comer carne de porco? Bom, pecado é transgressão da lei, está lá em 1 João 3,4. Só que você tem que se lembrar o seguinte, o seu corpo, está lá em 1 Coríntios 3,16, o seu corpo é o templo do Espírito Santo. A Bíblia diz que se você destruir o templo do Espírito Santo, que é o seu corpo, Deus vai destruir você também. Então veja bem, se o seu corpo é o templo do Espírito Santo, você não pode colocar dentro dele o que você quer, certo? Porque ele não lhe pertence, ele pertence ao Espírito Santo. E a Bíblia instrui o que você deve comer e o que não deve, certo? As pessoas dizem assim, professor, mas não, isso era no tempo da lei? Não. Quando as pessoas dizem tempo da lei, a maioria que fala isso, eles não entendem o que significa isso, certo? Então veja bem, as pessoas, outros dizem assim, mas será que é a lei de Moisés? Tudo que está escrito na Bíblia foi inspirado pelo Espírito Santo, tá? E não se esqueça que o seu corpo é o templo do Espírito Santo. Eu vou ler aqui uma passagem, já está aqui em Isaías, no capítulo 66, no versículo 17, certo? Então tudo que eu estou lendo, tudo que eu vou ler agora, é inspiração divina, não é opinião minha, não é opinião do seu pastor, nem do líder da sua igreja, porque nós não somos os autores da Bíblia, certo? O autor da Bíblia chama-se Espírito Santo, ela foi inspirada pelo Espírito Santo. Então muitas vezes a pessoa diz, mas o pastor falou. Ele falou, mas ele não é o dono da verdade. Lá em João 17 diz assim, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então a palavra de Deus, ela é a verdade, não é o líder da sua igreja. Então você tome cuidado. Jeremias 17,5 diz assim, maldito o homem que confia no homem. Então você tem que confiar no que está escrito. Então Jeremias 66, no versículo 17, diz assim, os que se santificam e se purificam nos jardins uns após os outros, os que comem carne de porco, e a abominação e o rato, juntamente serão consumidos, diz o Senhor. Quem falou que vai ser consumido é o Senhor, não é o líder da sua igreja, não sou eu, certo? Aqui não é válido a minha opinião, é válido o que está escrito. Então, a Bíblia diz que os comedores de carne de porco serão consumidos, diz o Senhor, correto? Então, você precisa tomar cuidado. Veja bem, vamos para Deuteronômio, capítulo 12. Vamos ver o que a Bíblia diz, já falando sobre a respeito de carnes imundas e carne limpas, então diz assim, Deuteronômio capítulo 12, versículo 20, versículo 15 diz assim, porém conforme a todo o desejo da tua alma, matarás e comerás carne dentro das tuas portas, segundo a bênção do Senhor teu Deus, que te dá em todas as tuas portas. Agora, presta atenção agora, o imundo e o limpo dela comerá, como do corso e do veado. O limpo e o imundo dela comerá. De quem que a Bíblia está falando aqui? É de carne imunda ou é de pessoas que eram consideradas imundas? Bom, aí nós temos que ir para Atos capítulo 10, versículo 28. Entenda que aquelas pessoas, os judeus daquela época, eles consideravam as pessoas que não eram judeus como pessoas imundas, certo? Como você prova isso, professor? Eu, na verdade, não provo nada, eu leio na Bíblia. Está aqui, Quando Pedro foi na casa de Cornélio, Cornélio era um centurião romano, portanto ele era um gentil, certo? E os gentios para os judeus eram considerados pessoas imundas. Aqui em Atos 10, 28 diz assim, depois daquela visão toda, se você ler todo o capítulo, você vai ver que é uma visão que Pedro teve, Cornélio também teve. Aí Pedro diz assim, ele disse-lhes, vós bem sabeis que não é lícito a um homem judeu ajuntar-se ou chegar-se a um estrangeiro, mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chame comum ou imundo.
Então a passagem de Deuteronômio 12 aqui, quando diz assim, ó, o imundo e o limpo dela comerá, está falando da pessoa que era considerada limpa, que eram os judeus, e também os gentios, que eram considerados pelos judeus como pessoa imunda. Jesus nunca considerou ninguém imundo, mas os judeus faziam essa acepção de pessoas, certo? Era carne, está se referindo a carne? Tá, porque o versículo 14 diz assim, ó, mas no lugar que o Senhor escolher numa das tuas tribos, ali oferecerás os teus holocaustos, e ali farás tudo o que te ordeno. Ou seja, eles faziam o holocausto, então as pessoas, os judeus poderiam comer daquele holocausto, as pessoas que não eram judeus, que eram considerados imundos, também poderiam comer daquele sacrifício ali, certo? Então é isso que a Bíblia está se referindo, correto? Então veja bem, Deuteronômio 14, versículo 8, diz assim, ó, falando a respeito de carne de porco. Aqui ele dá uma lista de animais de carne imundas e carne limpa, certo? Deuteronômio 14, Levítico 11 também fala. E aqui no versículo 8 ele diz assim, ó, nem o porco, porque tem unha fendida, mas não rumina, imundo vos será, não comereis da carne desses e não tocareis nos seus cadáveres. Ruminar é remoer, então o porco não remói, certo? Então veja bem, então o porco é considerado um animal imundo. Você pode ver no dilúvio, lá no capítulo 7 do Gênesis, que quando Noé foi colocar os animais na arca, ele colocou 7 pares de animais limpos e um par de animal que não era limpo, considerado imundo. Por que 7 pares de animais limpos? Porque quando terminasse o dilúvio, ele não teria comida, ele teria somente os animais ali para oferecer o holocausto e se alimentar deles. Então, 7 pares ele poderia comer até 6, né? E deixava um para procriar. Mas dos animais limpos só entrou um par. Por que dos animais impuros, imundos, só entrou um par? Por quê? Porque desse ele não ia se alimentar nem oferecer o holocausto. Então essa é a explicação bíblica, correto? Então, agora você diz assim, vamos para Coríntios, então, vamos ver o que Paulo está dizendo. Existe uma passagem aqui em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 25, que as pessoas pegam muito nessa passagem para querer incentivar as pessoas a ter o hábito de comer carne de porco, dizendo que Paulo, ele, vamos dizer assim, consentiu que as pessoas comessem. Então ele diz aqui, ó, 1 Coríntios 10, 25, Paulo diz assim, ó, comei de tudo quanto se vende no açougue, sem perguntar nada por causa da consciência. Aí você pergunta, e agora, professor? Paulo disse, ide ao mercado comprar de tudo sem nada perguntar, como é que você sai dessa agora? Simples, coisa mais fácil. A pergunta é, do que Paulo estava falando? Então, é por isso que eu sempre falo, existe o texto e o contexto. O texto aqui está falando da carne, está falando de ir ao mercado e comprar de tudo. O contexto, que você talvez não entenda, contexto é o assunto do qual ele está falando. Aqui Paulo está falando de carne sacrificada a ídolos. Ele não está falando de carne imunda, ele não está falando de carne de porco. Correto? Qual era o problema aqui da igreja de Corinto? O problema da igreja de Corinto é que lá existiam os gregos. Os gregos eram povos politeístas, eles adoravam vários deuses. Quando eles iriam sacrificar um animal, eles sacrificavam esse animal, mas antes eles ofereciam a um deus que ele servia, certo? Isso é idolatria. E Paulo aqui no capítulo 10 de Corinto, ele está falando sobre essa questão, certo? Então veja bem, olha o versículo 26, as pessoas lêem só o 25, mas eles não lêem o 26. Então, o assunto aqui é carne sacrificada a ídolos. Eu vou ler aqui o versículo, o capítulo 10, falando aqui sobre esse assunto. Então, aqui no capítulo 10, no versículo 19, Paulo diz assim, ó, não, aliás, no verso 18, 1 Coríntios 10, 18, diz assim, vede a Israel segundo a carne, os que comem os sacrifícios não são porventura participantes do altar, o sacrifício que os levitas faziam, lá e sacrificavam animais limpos, certo? Verso 20 diz assim, aliás, o verso 19, mas que digo, que o ídolo é alguma coisa, ou que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Aí Paulo vem explicando no verso 20, antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam os demônios e não a Deus, e não quero que sejais participantes com os demônios. Ou seja, eles tinham os deuses dele, então eles sacrificavam aqueles animais e ali oferecia para os deuses dele, e a carne depois era levada para o açougue. Então a dúvida era, e agora, Paulo? Vamos comprar carne no açougue, temos que perguntar se ela foi sacrificada a um ídolo ou não? Bom, primeira coisa, quem está vendendo a carne lá perguntou de quem ele comprou, se foi sacrificado a ídolo? Não.
Então aqui no versículo 25, Paulo diz, comei de tudo quanto se vende no açougue sem perguntar nada por causa da consciência. Ele não está falando de carne de porco, o problema aqui era animais sacrificados a deuses. Olha o verso 26, porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. Aí você tem que ler o verso 27, o 28, senão você não vai entender. Ele disse no verso 27, aí ele diz assim, ó, e se alguns dos infiéis eram pessoas que não serviam a Deus, eram gentios, certo? E se algum dos infiéis vos convidar e quiserdes ir, comei de tudo que se puser diante de vós, sem nada perguntar, por causa da consciência. Ou seja, lá na Grécia, o assunto era lá, não é aqui para nós, aqui no Brasil. O problema estava acontecendo lá na igreja de Corinto. Ele disse assim, ó, se uma pessoa, um infiel, que não serve a Deus, convidar você para ir na casa dele comer, o que ele colocar na mesa, você coma, não pergunta nada. Olha o 28 agora que você tem que prestar atenção. Ele disse aqui no verso 28, mas se alguém vos disser, ó, isto foi sacrificado aos ídolos, não comais, por causa daquele que vos advertiu. Quem advertiu? A pessoa que convidou ele para ir na casa dele, certo? E por causa da consciência, porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude, certo? Aí no verso 29 ele diz, digo, porém, a consciência não a tua, mas do outro, certo? Pois, porque há de a minha liberdade ser julgada pela consciência de outro. Então veja bem, Paulo está dizendo, você pode ir na casa de uma pessoa lá e comer de tudo que ele colocar na mesa. Agora, se ele falar, ó, isso aqui foi sacrificado a um ídolo, você não coma. Então o assunto aqui de Coríntios 10 era animais sacrificados a ídolos, não era animais imundos, certo? Então, as pessoas pegarem na passagem de 1 Coríntios, comprar de tudo que se vende no açougue sem nada perguntar e dizer que essa passagem está autorizando ele comer carne de porco, ele está totalmente errado, porque ele está tirando o texto fora do contexto, certo? Ou seja, a Bíblia está falando de uma coisa e ele está interpretando outra totalmente diferente, correto? Então, veja bem, aí você fala assim, mas se eu quiser comer carne de porco, eu posso? Bom, vamos ver, 2 Coríntios 6,17, quando o pastor ou o líder da sua igreja falar que pode, você lê essa passagem para ele aqui, ó. 2 Coríntios 6,17 diz assim, ó. Por isso saí do meio deles e apartai-vos disso o Senhor. Aqui quem está dizendo é o Senhor, não é líder de igreja, não. E não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. Agora eu pergunto para você, carne de porco é imunda ou não é? É, de acordo com a Bíblia, é. Então você não deve comer. Por quê? É como eu disse, o seu corpo é o templo do Espírito Santo. E o Espírito Santo não vai admitir que você coloque algo imundo dentro do seu corpo, pois então, se isso acontecer, o Espírito Santo não habita em você. Correto? Aí você vê muitas pessoas nas igrejas falando em língua, dizendo que é o poder do Espírito Santo. Não é. É outro poder, menos o poder do Espírito Santo. Então você toma cuidado com esse negócio. Cuidado para não confundir as coisas. Paulo aqui está falando de uma coisa e as pessoas hoje estão, vamos dizer assim, torcendo a Escritura, certo? Usando a Escritura para induzir o outro a comer coisas que a Bíblia diz que não deve ser comido, correto? Bem, eu fico por aqui, eu espero que você tenha gostado, espero ter ajudado você. Compartilhe esse vídeo aí com seus amigos, se inscreva no meu canal se você ainda não é inscrito e como eu falei, deixe seu comentário aí. Deixe seu nome e a cidade de onde você está assistindo, que eu vou mandar um abraço para você e para todo o pessoal aí da sua cidade, ok? Até a próxima.